Olá, seja muito bem-vindo ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de toda quarta-feira, que oferece a você gratuitamente um curso teológico, um curso básico de teologia reformada. Esse é o nosso 36º programa, 36º Sã Doutrina, e nós estamos estudando antropologia bíblica. Estamos na parte 11, essa é a parte 11, 11ª parte da antropologia bíblica, e hoje nós falaremos sobre a propagação do pecado. Esse é o nosso grande tema da aula do vídeo de hoje. Vamos relembrar de modo bem rápido o que nós vimos na aula passada, no vídeo passado. Nós falamos basicamente de dois assuntos. Nós vimos o que é a doutrina da depravação total, ou, usando a terminologia do Anthony Huckman, né, o que é a doutrina da depravação generalizada. Tá? Os termos são diferentes, mas dizem respeito a exatamente a mesma coisa. O que você conhece como depravação total, o Huckman chama de depravação generalizada. Por que ele prefere o termo generalizada? Há 2 vídeos atrás, no vídeo número 34, você pode conferir lá a explicação do porquê ele prefere a questão só terminológica, usar, né, a palavra generalizada ao invés de total. Então nós vimos o que é a doutrina da depravação total, né? O pecado atingiu o ser humano em todas as esferas da sua existência. Não existe nenhum aspecto da estrutura humana que não tenha sido manchado, distorcido pelo pecado. Tá? Então toda a estrutura humana, em todos os seus aspectos, ela foi infectada pelo pecado. Não no nível, né, não até no último ponto. Tá? Não significa isso. O homem não foi manchado de maneira plena, mas toda a estrutura humana, né, em toda a área do ser humano, a racionalidade, o aspecto emocional, os afetos, todos os aspectos da existência humana foram manchados pelo pecado. Não no nível máximo, tá? Até porque se fosse no nível máximo, não existiria nem a possibilidade de convívio humano. O homem não é tão mau quanto todos os homens não são tão maus quanto eles podem ser. Porque se fossem, seria impossível a nossa convivência. Ok? Então nós vimos isso e vimos também a doutrina da incapacidade espiritual do homem depois da queda. O homem, espiritualmente, depois de Adão, ele é incapaz, ele é impotente do ponto de vista espiritual para fazer algo que agrade a Deus. Totalmente incompetente, totalmente impotente. Ele pode fazer obras que podem ser elogiadas, corretamente elogiadas do ponto de vista social, horizontal, mas nunca do ponto de vista vertical, espiritual, ok? Porque ele é incapaz espiritualmente, porque ele está morto espiritualmente, porque ele é depravado espiritualmente, ok? Então foi isso que nós vimos no programa passado, no vídeo passado, e nós terminamos falando sobre a nossa total dependência de Deus. O ser humano é um ser que depende totalmente de Deus. No programa de hoje nós vamos ver a questão da propagação do pecado. Como que se deu a propagação do pecado do nosso representante, do nosso cabeça federal, Adão, para toda a sua posteridade? Já podemos adiantar que não é um tema fácil. Nós não estamos diante de um tema fácil, mas vamos buscar saber o que nós podemos aprender olhando as Escrituras, né? E observando também, pedindo ajuda para os nossos irmãos do passado que debruçaram de modo sério sobre esse tema. Então, a propagação do pecado. A questão que temos que responder agora é a seguinte: qual é a natureza precisa, né, da relação entre Adão e os seus descendentes? De que modo a pecaminosidade, a culpa de Adão, elas foram transmitidas a nós? Várias respostas foram dadas ao longo dos séculos. E uma resposta que nós discordamos totalmente é aquela que foi dada por alguns teólogos, né? Alguns teólogos que disseram que não existe nenhuma relação. Eles negam qualquer tipo de relação entre Adão e os seus descendentes. O mais conhecido de todos os teólogos que fizeram esse tipo de afirmação, ou seja, que não acreditam que existe uma transmissão do pecado de Adão para os seus descendentes, foi Pelágio.
né, quem defendeu de forma mais popular essa ideia foi Pelágio, um monge e um teólogo inglês que se estabeleceu por Roma lá por volta do ano 400 depois de Cristo. Então, né, no ano 400, aí no comecinho ali do século V, onde está situado, né, cronologicamente, historicamente, esse personagem Pelágio. Pelágio, seus seguidores, né, os que ficaram conhecidos posteriormente na história da igreja como os pelagianos, eles eram da opinião de que não existe nenhuma relação necessária entre o pecado de Adão e dos seus descendentes. Não há pecado original, não existe transmissão de culpa, como também não existe corrupção nessa transmissão. Há somente atos pecaminosos e esses atos têm sempre um caráter pessoal. Essas são as ideias basicamente de Pelágio. E se você pergunta, né, então como que Pelágio explica a universalidade do pecado, ou seja, que todas as pessoas que já passaram, que estão e que passarão por esse mundo, elas praticam pecado, já que não houve essa transmissão, segundo Pelágio. Como que Pelágio explicaria, então, a universalidade do pecado? Ele recorreria à questão da imitação. Ele diria mais ou menos o seguinte: é porque as pessoas têm uma tendência de imitar o comportamento, e como todas as pessoas pecam, então as pessoas nascem sem pecado original, nenhum pecado foi transmitido de Adão a elas, elas nascem boas espiritualmente, mas por que elas pecam então, segundo Pelágio? É porque elas imitam o mau comportamento, os maus exemplos dos seus pares, né? Um comentário de Huckman sobre Pelágio é o seguinte, aqui é Huckman, né, o Anthony Huckman, analisando a ideia de Pelágio. Você pode acompanhar na sua tela essa citação, lá está escrito assim: em outras palavras, os seres humanos não precisam ser regenerados, segundo, né, Pelágio, ou nascidos de novo a fim de fazerem o que é agradável a Deus. Eles possuem essa capacidade por natureza. A graça divina é concebida por Pelágio como puramente exterior. Graça para ele não é uma ação interior motivadora do Espírito Santo que conduz nossa vontade para o que é bom, mas consiste unicamente de dons exteriores e faculdades naturais, tais como a natureza racional e o livre arbítrio do homem, a revelação da lei de Deus na Escritura e o exemplo de Cristo. Então o homem, segundo, aqui é Huckman, analisando, né, a ideia de Pelágio. Obviamente Huckman discorda dessa ideia, mas aqui então ele está deixando bem claro algumas implicações desse equívoco. Então o homem ele tem o seu livre-arbítrio preservado, ele nasce bom, ele precisa só de bons exemplos, ele precisa conhecer a lei de Deus, ele precisa ter o exemplo de Cristo, mas ele não precisa ser redimido, ele não precisa ser salvo porque ele não está perdido. Ele não precisa de regeneração porque ele não está morto. Ele não precisa de vivificação, porque ele tem vida já, né? Então a igreja, como resultado disso, né, observando as ideias de Pelágio e sabendo que ele teve alguns seguidores e que as ideias dele poderiam se disseminar para outras pessoas, a igreja rejeitou a concepção pelagiana, né, a concepção antropológica, a concepção soteriológica, as ideias teológicas de Pelágio. A posição pelagiana, então, ela pode ser rejeitada considerando os seguintes pontos. Embora seja óbvio isso, nós vamos relembrar. Em primeiro lugar, ela é contrária às Escrituras. E por quê? Porque as Escrituras ensinam exatamente o contrário. Eu vou ler aqui, quero que você acompanhe na sua tela, alguns textos bíblicos que deixam bem claro, né, o equívoco grave, fundamental, né, gritante das ideias pelagianas. Em primeiro lugar, Romanos, capítulo 5, 12. Lá está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O texto é muito claro, né? Aquilo que aconteceu com Adão é transmitido para todos os homens. Segundo texto, Romanos 5, 15, 3 versículos à frente, né? Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, né? Então, de novo, né, as ideias do primeiro Adão e do segundo Adão. No primeiro Adão nós morremos,
segundo Adão, nós somos vivificados. Efésios 2, 1, 3, um texto que nós lemos na aula passada, vamos reler novamente no vídeo de hoje. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Por natureza, naturalmente, nós somos filhos da ira, como os demais, todos são, né? Mas ele, no início, né, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, né? Então o texto é muito claro ao falar, né, dessa condição natural de todo ser humano. E como que todo ser humano nasce em pecado? É porque houve uma transmissão, né? Nós somos descendentes do primeiro Adão. Essa situação só é mudada quando, por uma intervenção divina, nós somos agora enxertados na videira, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o segundo Adão. Então, em primeiro lugar, a posição pelagiana ela é rejeitada, deve ser rejeitada porque ela é contrária às Escrituras. Em segundo lugar, ela é contrária à experiência humana, né? O pecado não deixa a natureza imaculada, mas afeta a natureza de modo profundo. Os atos pecaminosos fluem de uma natureza má, que, quando não controlada, leva a hábitos pecaminosos e, finalmente, à escravidão do pecado. Então, nós vemos, pela observação de nós mesmos e pela observação da sociedade, ou seja, a observação dos outros, nós sabemos que tem algo errado com o ser humano, como nós dissemos há 2 programas atrás, né? Então, pelas Escrituras, aí as ideias pelagianas estão erradas, pela experiência, a observação, as ideias pelagianas estão erradas. Terceiro lugar, né, nós podemos afirmar que os maus exemplos necessariamente não corrompem, não necessariamente. Eles podem corromper, mas eles não são garantias de corrupção. Exemplos disso, José no Egito. Os exemplos eram horríveis e ele não seguiu esses exemplos. Daniel na corte de Nabucodonosor. Ele estava cercado de pessoas com outros comportamentos e ele e seus 3 amigos não se corromperam. Então, as ideias pelagianas se equivocam até nisso, na questão, né, da imitação. O contexto, a relação que existe entre o contexto e o indivíduo não é de determinação, mas é de influência, embora Pelágio fale o contrário, né? Então o ambiente, ele pode ocasionar o pecado, mas não ele é a causa em si. A raiz do pecado é sempre mais profunda, ela está no coração corrupto do homem. E aqui uma observação importante que nós devemos fazer. É sempre bom lembrar que estamos diante de um tema profundamente misterioso. Simplesmente não conseguimos entender nos pormenores como que nós pecamos em Adão. A Bíblia não revela. Também não conseguimos entender como a culpa do pecado de Adão é imputada, ou seja, é creditada a nós. A Bíblia não responde a essa questão. Ela afirma e ensina, mas não ensina nos seus pormenores. O que a Bíblia nos diz é que pecamos em Adão e que a culpa do primeiro pecado de Adão é imputada a nós. Não devemos ir além disso. Falemos aonde a Bíblia fala e nos calemos aonde a Bíblia se cala. O pecado permanece um mistério, não só no que se refere à sua comissão, ou seja, no ato de cometer, mas também quanto à sua transmissão, como que foi passado o pecado de Adão a todos os seus descendentes. Nós sabemos que isso se deu, nós sabemos porque a Bíblia ensina, nós sabemos pela nossa experiência, mas a Bíblia não ensina nos seus pormenores. Então, nós, humildemente, né, nós afirmamos que esse é um tema que está além da nossa investigação pormenorizada e nós só podemos falar aquilo que a Bíblia fala, né? Existe sim pecado original, existe pecado atual, o pecado de Adão foi transmitido aos seus descendentes, né? Tudo aquilo que nós estamos abordando nas últimas aulas está ancorado nas Escrituras, mas nós não temos informações pormenorizadas. Então nós analisamos até agora esse equívoco grave, gravíssimo, né, grotesco de Pelágio. Agora nós vamos analisar
apresentar e depois fazer algumas considerações sobre aquela, né, concepção da natureza da transmissão do pecado de Adão, que é mais correta, que nós podemos chamar de imputação imediata ou direta. Tá? E eu sei que imputação é uma palavra que não está no nosso vocabulário diário, né? Imputação é um termo do mundo econômico, né? Do mundo bancário, e que significa acreditar na conta de. Tá? Imputar é colocar, acreditar na conta de. Okay? Então a ideia é que o pecado de Adão foi imputado na nossa conta, foi creditado na nossa conta. Okay? Assim como pela graça de Deus, o nosso pecado foi colocado na conta de Cristo e Cristo pagou toda a nossa dívida, e a justiça de Cristo foi imputada, creditada na nossa conta, né? De forma que agora, quando alguém se arrepende, crê em Cristo, ele é justificado. Ele é justificado, ele é tornado justo, porque alguém pagou a conta dele. E agora a justiça de Cristo foi colocada na nossa conta, de forma que o Pai nos olha com a justiça de Cristo. Tá? Mas aí eu já estou fazendo aplicações soteriológicas. Vamos voltar à questão da transmissão do pecado. Se a ideia pelagiana está errada, ele afirma que não há essa transmissão, os homens só pecam por imitação, e nós já analisamos como que essas ideias estão erradas. Nós acreditamos que a explicação mais correta é aquela que vá no caminho, que ensine que houve uma imputação imediata. Tá? Essa concepção ensina que a imputação a nós da culpa de Adão não é mediada de forma alguma, mas é imediata e direta. Huckman prefere usar o termo direta ao invés de imediata, pois esse termo possui um aspecto cronológico que pode suscitar algum tipo de confusão. Então isso aqui é só uma questão terminológica, tá? Não nos percamos nessa questão. Se você quiser chamar de direta ou de imediata, fique à vontade. O Huckman prefere chamar de imputação direta, ok? Então vamos lá. Alguns teólogos, além do Anthony Huckman, que defendem essa ideia. Por exemplo, você pega o Herman Bavinck, ele também acredita na doutrina da imputação imediata. O John Gresham Machen, né, que escreveu lá um livro muito importante na história da teologia, né, que é Cristianismo e Liberalismo, ele também acredita nessa doutrina. O John Murray, né, enfim, e o Louis Berkhoff são 4 exemplos, além do Anthony Huckman, que acreditam nessa forma de se explicar a transmissão do pecado de Adão para os seus descendentes, que eles chamam de imputação imediata ou direta. Então, segundo os defensores da imputação direta, Adão possui um duplo relacionamento com seus descendentes. Ele é tanto o chamado cabeça natural ou física, ou seja, no sentido de que Adão é o nosso progenitor, ele é o nosso primeiro pai, assim digamos, né? E ele também é o nosso representante, ele é o cabeça federal. Quando Adão pecou, ele o fez como nosso representante, por isso estamos todos nós envolvidos na culpa daquele pecado e na condenação que resulta desse pecado. Podemos chamar esse envolvimento na culpa e condenação de imputação, de colocar na conta de. Tanto o pecado quanto a culpa, a condenação foram colocadas na nossa conta, na medida em que o nosso representante, o nosso primeiro pai, caiu em pecado. Então Deus imputa-nos a culpa do primeiro pecado de Adão. Essa imputação não é mediada pela nossa corrupção, mas ela é direta. Adão pecou, todos aqueles que vão nascer, eles já nascem, né, com essa culpa. Então, como consequência e, portanto, um efeito do nosso envolvimento na culpa de Adão, todas as pessoas nascem em estado de corrupção. Tá? Essa é a explicação mais bíblica no nosso entender, que deixa bem claro o porquê nós nascemos já errados. Errados nesse sentido, corrompidos, já com a mancha do pecado. Tá? Nascemos em estado de corrupção porque estamos em comunhão com Adão em seu pecado. Okay? Não entendemos como essa corrupção pode ser transmitida dos pais aos filhos. As leis da hereditariedade humana não podem oferecer qualquer explicação para esse processo. Tá? Mas a Escritura e a experiência igualmente nos dizem que a contaminação do pecado passa realmente dos pais aos seus filhos. Uma dificuldade aqui que nós podemos ter, que talvez você esteja levantando. Provavelmente a maior dificuldade em relação a essa concepção seja o fato
de parecer e indicar que Deus nos imputa a culpa de um pecado que nós não cometemos. Talvez você já tenha perguntado ou esteja se perguntando, mas por que eu tenho que pagar por uma coisa que eu não fiz? Né? Até nós já falamos sobre isso um pouco em aulas anteriores, né? Mas vamos tocar de novo nesse assunto. Por que eu estou sendo condenado por algo que eu não fiz? Né? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Embora estejamos diante de dentre os mais difíceis problemas ensinados na Escritura, e embora absolutamente não consigamos entendê-lo plenamente em todas as suas implicações, devemos agora de novo lembrar a verdade de que todos nós estávamos sim em Adão quando ele pecou. A Bíblia afirma isso. Nós estávamos em Adão quando ele pecou. Né? Sendo assim, não podemos dizer que a culpa que nos foi imputada por causa do pecado de Adão nos seja inteiramente estranha. Né? É um pouco estranho, mas não é inteiramente estranho, não. Em um sentido muito real, podemos dizer o pecado de Adão foi o nosso pecado. Se você estivesse lá, você também cairia. Você só chega a pensar que se fosse eu não cairia, porque você não se conhece direito. Porque se você está se conhecendo direito pelas Escrituras, você sabe que você cairia também. Embora nós não estivéssemos lá fisicamente, mas a Bíblia afirma que ele é o nosso representante. E nós caímos realmente com Adão. Duas frases aqui interessantes e instrutivas quanto a esse assunto. A primeira frase você pode acompanhar na tua tela, do Thomas Goodwin, um puritano. Ele diz o seguinte, preste atenção, isso aqui é muito precioso. Aos olhos de Deus, há somente dois homens, Adão e Cristo. E esses dois homens têm todos os outros homens pendurados nas tiras de suas cintas. Ou seja, todos os homens que existem, eles estão pendurados ou em Adão ou em Cristo. Não existe uma terceira possibilidade. Tá? E uma outra frase do Herman Bavinck, ele diz o seguinte, houve dois homens apenas cuja vida e obras afetaram em extremo a humanidade, cuja influência e domínio se estenderam aos confins da terra e à própria eternidade. São eles, Adão e Cristo. Poderia-se fazer ainda uma pergunta, né? Esse ensino implica que todas as crianças pequenas, quando morrem, estão eternamente perdidas? Né? Então perceba que nós estamos entendendo que todos os homens que já passaram por esse mundo, que estão nesse mundo e que ainda passarão nesse mundo, eles estão pendurados ou em Adão ou em Cristo. Tá? Então, aí a Bíblia ensina que nós estávamos lá sim com Adão. Aí de repente vem essa pergunta aqui que nós fizemos, né? E as crianças? Como que elas ficam nessa questão? Né? Será que todas as crianças serão salvas? Será que todas as crianças ficarão perdidas? Né? Então preste atenção na nossa explicação, investigue se o que nós estamos falando tem base nas Escrituras, vá com calma nesse assunto, porque nós estamos diante de um assunto difícil. Tá? Então preste atenção, vamos lá. Se a pergunta é se esse ensino implica que todas as crianças pequenas, quando morrem, estão eternamente perdidas, a resposta é não necessariamente. Não. Vamos com calma. Sem dúvida, todas as crianças estão debaixo da condenação do pecado de Adão, tão logo elas nasçam. Todas as crianças. Eu e você, um dia nós éramos bebês. Nós já nascemos com a mancha de Adão. Assim como todas as crianças que nasceram ontem, que nascem hoje, que vão nascer ainda hoje, que vão nascer amanhã, elas já nascem, né, debaixo da condenação de Adão. É assim com todo ser humano. Todo ser humano. Tá? Mas a Bíblia, preste atenção, claramente ensina que Deus julgará cada um segundo as suas obras. E aqueles que morrem na tenra idade, né, aqueles que morrem quando infantes, quando crianças, quando bebês, ou às vezes no ventre, eles são incapazes de fazer qualquer obra, sejam elas boas, ou seja ela boa, ou seja ela má. Tá? Ninguém pode ser dogmático a respeito dessa questão, mas podemos encontrar conselho nas palavras aqui do Herman Bavinck. Preste atenção
como ele explica essa questão das crianças. Preste muita atenção, vai estar projetado aí para você na sua tela. Com respeito à salvação dos filhos que morrem na infância, não podemos, com base na Escritura, senão nos abster de emitir um julgamento categórico e conclusivo, quer positivo ou negativo. É digno de nota tão somente que, no que se refere a essas questões importantíssimas, a teologia reformada está numa posição muito mais favorável do que qualquer outra teologia. Isso aqui pode parecer orgulho, mas não é. Preste atenção. Preste atenção. Pois, primeiro, os reformados não quiseram determinar o grau ou extensão do conhecimento considerável para a salvação. A pergunta é, quanto de conhecimento eu tenho que ter para ser salvo? Os reformados não chegaram à conclusão sobre isso. Porque a salvação é pela graça. Salvação, é claro, é Paulo que deixa bem claro, né? Que a fé vem pela pregação. Pregação da palavra de Deus. Esse é o contexto ordinário onde ocorre a salvação. Quando alguém prega a palavra de Deus, o Espírito Santo toca na vida daquela pessoa, ela se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo. Ok? Esse é o contexto ordinário da salvação. Mas como que um neném pode ser salvo? Como que alguém que morreu no ventre pode ser salvo? Como que alguém que tem problemas cognitivos, necessidades especiais, pode ser salvo? Os reformados deixam bem claro que a salvação de todas as pessoas, todas, fundamentalmente, é um ato da graça, livre graça de Deus em Cristo Jesus. Enquanto outras linhas teológicas, elas dizem que para a salvação é necessário, obrigatoriamente, a crença, definir níveis de conhecimento para a salvação. Tá? Não terminamos ainda, vamos lá. Em segundo lugar, os reformados afirmaram que os meios de graça, eles não são absolutamente necessários para a salvação. Né? Mas que Deus poderia também regenerar para a vida eterna, além da palavra e os sacramentos, ou sem a palavra e sem os sacramentos. Muito cuidado aqui, tá? Repito, não distorçamos as palavras daquele com quem nós concordamos ou discordamos, tá? O meio, repito mais uma vez, o meio ordinário da salvação é a pregação. É assim que a maioria absoluta das pessoas são salvas. Quando elas ouvem o Evangelho, quando elas se arrependem e creem no Senhor Jesus Cristo, resultado da ação do Espírito Santo, sem a qual elas não conseguiriam se arrepender e crer em Cristo. Meio ordinário. Mas há exceções. Alguém que morre no ventre, como que ele é salvo? Alguém que morre logo depois que nasce, como que ele é salvo? Alguém, repito, que tem necessidades especiais, como que essa pessoa é salva? Né? Então, salvação é somente pela graça de Deus, inclusive daqueles que podem entender o Evangelho, obviamente. Tá? E eu lembro de uma outra resposta dada por um senhor bem sábio, lá no sul de Minas. O nome dele é um reverendo chamado Reverendo Ivan Ross. Né? Ele já faleceu há alguns anos, foi um missionário neozelandês aqui no Brasil, ficou aqui no Brasil por várias décadas, né? Um homem de Deus, piedoso. E numa aula onde alguém perguntou, pastor, um neném, alguém que morre no ventre, né? Como que ele é salvo? E enquanto alguns dizem, todos os nenéns as crianças serão salvas. Porque elas não, alguns dizem, porque elas são inocentes. A Bíblia não diz isso. Porque elas não tiveram tempo de praticar alguma obra. Alguém é salvo pela obra? Né? Então alguns dizem, todas as crianças serão salvas. Outros talvez digam, não, elas podem ser perdidas, enfim. E aí a resposta que ele deu é a resposta mais simples e mais sábia que eu já ouvi até hoje. Talvez existam outras, mas essa, na minha opinião, tá? É só a minha opinião, é a resposta mais simples, mais bíblica e mais sábia que eu já ouvi na minha vida. Ele disse o seguinte: confie na verdade de que Deus, Ele é justo e Ele é bom. O que Ele fizer vai levar aquilo que Ele é. Ele é justo
e Ele é bom. Nós queremos ser, né, aí sou eu que eu estou falando, nós queremos às vezes ser mais justos e melhores do que Deus. Não tem que todas as salvas, todas são perdidas, não. Deus é justo. O que Ele fizer será justo. Santamente justo. Santamente perfeito. Deus é bom. O destino que Deus der será bom, será perfeito. O destino que nós damos não é 100% justo, não é perfeito, não é 100% bom. O de Deus é. Descanse nisso. Ele sabe bem melhor do que eu, do que você e do que todos nós para onde vai uma criança que morre na infância, que morre no ventre ou alguém que tem necessidades especiais. É só pela graça. Tá? Essa é a resposta melhor que eu poderia te dar. Então nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Eu quero fazer mais 2 citações do Anthony Huckman. Tá? Huckman afirma também o seguinte: a afirmação do Herman Bavinck, que nós lemos há pouco, refere-se a todos aqueles que morrem na infância. Com respeito aos filhos de crentes, contudo, a promessa do pacto da graça de que Deus será tanto o Deus de nós, os crentes adultos, como de nossos filhos, deve certificar os pais cristãos de que os seus filhos pequenos que morrem não estão perdidos. Aqui entra também o entendimento, né, do pacto que Deus tem com o seu povo, que é um pacto que Ele tem com as famílias que fazem parte do seu povo, o pacto da graça, a aliança de Deus que perpassa não somente indivíduos, mas famílias. Né? Filhos de crentes não estão perdidos. E mais uma frase que você pode acompanhar também do Huckman, tá? Observe os contrastes encontrados nesses versículos. Por meio de Adão veio a morte, mas por meio de Jesus Cristo veio a vida eterna. Por causa do pecado de Adão, somos considerados pecadores, mas por causa da obediência de Cristo, somos considerados justos. Por causa de Adão, estamos sujeitos à condenação, mas por causa de Cristo recebemos justificação e somos reconciliados com Deus. Sempre esse contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão, conforme o texto do apóstolo Paulo. Ok? Então nós estamos encerrando a nossa aula de agora. Quero fazer só uma última consideração, uma última aplicação. Todos nascem mortos espiritualmente em Adão. Dependemos totalmente de Deus para ter vida eterna. E somente em Cristo Jesus, o segundo Adão, é que há essa vida eterna. Ok? Então assim nós terminamos a nossa aula de hoje, o nosso programa de hoje. Até a próxima aula, onde nós vamos estudar a natureza. De que natureza é o pecado? A parte 12 da antropologia bíblica. Bons estudos e que Deus muito o abençoe. Até a próxima.